Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. E hoje vamos para a aplicação do conteúdo de história, sim, vamos ir mais além no nosso conteúdo. Estávamos lá falando sobre o direito à saúde. Começamos a falar sobre as epidemias, como aparecem, como surgem as epidemias, certo? E agora nós entramos em as epidemias do Brasil. Então, o que é uma epidemia? Alguém sabe? Uma epidemia, o que é? Uma epidemia é quando uma doença, um vírus, ele afeta muitas pessoas. Nós estamos em meio a uma pandemia, né? Que é uma epidemia. Por quê? Porque afetou e está afetando muitas pessoas. Então, a gente tem que sempre lembrar assim, que nós temos que ter os devidos cuidados, certo? Lavar as mãos, quanto mais vezes nós lavamos as mãos, nós já estamos prevenindo isso, né? As vacinas também, as vacinas elas devem ser aplicadas nas idades certas, né? Porque elas precisam do desenvolvimento das crianças naquela faixa etária, certo? Então, assim, várias doenças, elas podem ser prevenidas, certo? E muitas delas, elas são prevenidas também com vacinas, como foi o caso da varíola, da hepatite A e B, da raiva, da febre amarela, do sarampo, da cachumba, tem muitas outras vacinas, né? Tanto que estão tentando descobrir uma vacina que cure o Covid, certo? Então, assim, a gente tem que tomar os cuidados necessários, certo? Como lavar as mãos, andar de máscara agora neste momento, certo? Outra coisa, assim, que é muito importante a gente não esquecer: medicação. A medicação a gente só toma com prescrição médica, quer dizer, com a autorização do médico, naquele horário certinho, na quantidade certinha. Então, tudo isso a gente precisa cuidar, certo? Então, gente, a prof não está conseguindo colocar a apostila digital na tela, certo? Porque acho que a minha internet deve estar com a conexão um pouquinho fraca. Então, a prof vai colocar a apostila igual a de vocês, certo? Assim a gente vai acompanhando. Então, peguem lá a apostila de história, na página 232, onde a gente fala epidemias de varíola, que a prof vai colocar a apostila aqui. Olha só que coisa boa, né? Eu também tenho a apostila igualzinha de vocês. Olha lá que legal. Então, vamos lá. Epidemias de varíola. O vírus da varíola chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. Foram eles que trouxeram. Em 1563, ocorreu entre os indígenas a primeira epidemia da doença. Eles não eram imunes à doença. E estima-se que 30 mil morreram em decorrência dessa epidemia da varíola. Imagine 30 mil índios, gente. Por quê? Porque eles não conheciam, eles não tinham doenças. Então, o primeiro contato, eles não aguentaram. Desde então, as epidemias de varíola foram frequentes no Brasil, provocando mortes, cegueiras e deformações físicas, devido às erupções da pele que acometia o doente. Então, veja, a varíola nem sempre ela matava, sabe, gente? Né? Às vezes ela deixava a pessoa cega, com deformação física, que o braço deformava, ou a perna deformava, ou o rosto deformava. Era assim. A falta de informações sobre a doença gerava explicações sobrenaturais. Por exemplo, dizia que as pessoas contaminadas estavam sendo punidas por algum mau comportamento. A vacina contra a varíola foi inventada no fim do século XVIII e atualmente a doença é considerada erradicada. Então, hoje, a varíola está encerrada, acabada, não existe mais varíola, certo? As epidemias de tuberculose.
A tuberculose é uma doença transmitida por uma bactéria que atinge os pulmões e é prejudicial aos que vivem em climas frios, como o clima da Europa. Muitos portugueses portadores da doença, como o padre Manuel da Nóbrega, em 1549, vinham ao Brasil em busca de melhores ares de clima tropical. Como ele vivia na região da Europa, lá era muito frio. Então, ele tinha tuberculose. Então, ele teve que se mudar para o Brasil por causa do clima que era mais ameno, né? Na Europa neva, aqui não. A doença, que era comum na Europa, tornou-se comum também aqui no Brasil, colônia, atingindo inicialmente a população indígena. Coitado dos índios, né, gente? Sofreram, pegaram todas as doenças. E se espalhando entre os africanos para serem escravizados. Com a formação de vilas e cidades, a doença se espalhou entre a população urbana, que, diferentemente das populações rurais, viviam mais próximas e tinham mais contatos umas com as outras. A doença atingia principalmente os locais de moradia, onde havia muitas pessoas em péssimas condições de higiene e que não tinham uma alimentação adequada. Então, essa doença veio, né, para o Brasil e muitas pessoas tiveram essa doença, muitas pessoas morreram, né? Mas essa doença, ela atingia principalmente os locais onde a moradia não tinha condições de higiene, né? Não tinha saneamento básico, não tomavam banho, e eles não tinham uma alimentação adequada para o corpo ter força para aguentar essa doença. Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica e a invenção dos antibióticos, já no século XIX, a doença passou a ser controlada, mas ainda não está erradicada. Então, a tuberculose ainda existe, certo? Ela não foi erradicada, simplesmente controlada. A febre amarela. No Brasil, houve duas grandes epidemias de febre amarela. A primeira chegou no Brasil provavelmente com os africanos escravizados, que foram trazidos no século XVIII, entre 1701 a 1800. Essa epidemia atingiu Pernambuco e durou cerca de 10 anos. Uma nova epidemia ocorreu no século XIX e contagiou grande parte do litoral brasileiro. A febre amarela ainda afeta bastante gente, pois muitas pessoas não procuram se vacinar ou não têm acesso à vacinação contra a doença. Sim, gente, nós temos vacinas contra a febre amarela. Até hoje, a febre amarela não foi erradicada, certo? Existe a vacina para controlar a febre amarela, para que a gente não tenha mais. Por isso que é importante a gente verificar nossa carteira de vacinação e ver que nós precisamos tomar. Epidemias atuais. O Brasil também viveu uma epidemia de Zika vírus em 2014, ó, pouquinho tempo atrás, que já foi controlada. Porém, ainda existem marcas profundas dessa epidemia. Por exemplo, esse vírus desenvolve uma série de problemas de saúde em bebês, caso a doença seja contraída pela mãe durante a gravidez. Sim, gente, imagine, a mãe está grávida e a mãe pega a Zika, o Zika vírus. A mãe, ela vai sentir, mas a criança vai nascer com problemas, como hidrocefalia, que é água no cérebro, certo? Então, ela deixa marcas profundas na saúde, principalmente de bebês. Atualmente, o Brasil vive uma epidemia de dengue. Essa epidemia se iniciou na década de 1980 e ocorre até hoje. Por isso que falam, não deixa água dentro de pneus, né? Não deixa água nos vasinhos de flores, não deixem água, porque a dengue, ela é o mosquitinho. O mosquitinho vai lá na água e achou água parada. Vai lá, bota os ovinhos dele e aí saem os mosquitinhos da dengue picando todo mundo, certo? Então, primeira lição de casa, na página 233. Algumas doenças são muito contagiosas e se espalham por vários países. Essas são chamadas de pandemia. É o caso do coronavírus, ou o Covid-19. Um vírus que atualmente afeta pessoas por todo o mundo. Para evitar que a pandemia se agrave, que medidas podemos tomar? Então, quais são as medidas que a gente tem que tomar para se prevenir do Covid? Nós vamos escrever aqui nas linhas abaixo algumas medidas do nosso dia a dia que nos protegem do coronavírus.
certo? Então, vamos lá. Continuando. Revolta da vacina. Garantir a saúde da população é algo muito difícil de fazer. Se é difícil hoje em dia, com tecnologia e informação, imagine a situação há muitos anos, que não tinha tudo isso. Não tinha nem informação e não tinha nem tecnologia. O Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil no ano de 1763. A cidade sofria com problemas de saúde pública, como epidemias de várias doenças e falta de saneamento. Praticamente não havia rede de esgoto, e as casas e os prédios eram construídos muito próximos e de forma desordenada. Imagine o Rio de Janeiro assim, com aqueles prédios um pertinho do outro, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, sem organização nenhuma, certo? Isso lá em 1763. Já no início do século XX, foram tomadas medidas com o objetivo de modernizar a cidade. Habitações populares foram demolidas para a construção de novas e amplas avenidas. Prédios foram destruídos, forçando famílias inteiras a se mudarem para longe. Também foram proibidas roças. Roças eram matas, plantações, né? Que tinha criação de animais e até de soltar pipas no centro da cidade foi proibido. Mas foi o estabelecimento da obrigatoriedade da vacinação contra a varíola em junho de 1904 que deu início a uma revolta popular na cidade do Rio de Janeiro. Imagine, gente, houve uma revolta da vacina. Imagine só, sendo que a vacina é para uma boa causa, houve revolta. Agora nós vamos saber o porquê. Os aplicadores de vacina eram considerados muito violentos. Eles entravam na casa das pessoas sem autorização, faziam ameaças de multa. Em alguns casos, vacinavam as mulheres mesmo quando seus pais ou maridos não estavam em casa. Além disso, boa parte da população não sabia da importância da vacina, pois não foi realizada nenhuma campanha de conscientização. Essa insatisfação resultou em uma revolta violenta que durou 6 dias e ficou conhecida por Revolta da Vacina. Foram feitas barricadas nas ruas e ocorreram confrontos entre policiais e a população. No fim das contas, a revolta foi reprimida, né? Ninguém mais falou nada. E quase 1.000 pessoas foram presas. Então, você imagine, gente, eles não fizeram nenhuma campanha de conscientização, dizendo por que da vacina, por que era importante a vacinação, o que estava acontecendo que as pessoas tinham que ser vacinadas. Ninguém explicou nada. Simplesmente eles entravam dentro da casa das pessoas, eram violentos porque eles agarravam as pessoas à força para poder dar a vacina, e isso causou uma revolta, certo? Quando essas barricadas, eles fizeram uma barreira nas ruas para não deixar as pessoas passarem, certo? Então, tudo isso durou 6 dias e 1.000 pessoas foram presas. Hoje não existe mais isso, porque hoje todo mundo sabe da importância da vacina. Hoje fazem campanhas de conscientização do porquê é bom tomar a vacina, certo? De acordo com o médico Oswaldo Cruz, que liderou a campanha, com o passar do tempo, as pessoas perceberam que aqueles que haviam sido vacinados não ficavam doentes, eles não eram contaminados, o que fez com que elas aceitassem procurar os postos de vacinação. Com o tempo, a varíola deixou de ser uma ameaça à população. Então, claro, depois que eles viram que as pessoas não pegavam a varíola, não ficavam doentes, as pessoas acabaram indo elas mesmas tomar a vacina, né? Então, a nossa lição de casa. Temos 2 lições de casa. Uma na página 233 e a outra na página 236, que é essa daqui. Aqui tem uma charge, certo? Ó, uma charge que ela foi feita por Franks, certo? Que ele é um chargista. E foi publicada na revista A Avenida, em 1904. Essa charge se chama espeto obrigatório, certo? Então, vocês vão falar, o que está desenhado nessa charge? Vocês vão comentar, o que está sendo desenhado ali? O que vocês entendem? Certo?
E ali, o que será que é esse espeto obrigatório? Se vocês quiserem pesquisar, também podem, sem problema, o que é o espeto obrigatório, certo? E a última que é, o autor da charge parece ser favorável ou contrário à vacinação? O que vocês acham? Certo? Vocês vão ter que explicar. Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês. Acho esse um assunto bem legal, porque quando eu era pequeno eu também não sabia que tinha existido uma revolta da vacina. Imagine, a vacina é tão boa, ajuda a gente, previne, né? Não deixa a gente contrair doenças, mas naquela época o povo não sabia. E aí, né, causou toda essa revolta. Então, quando a gente não sabe das coisas, a melhor coisa o que é? A gente estudar e se informar sobre isso, né? Para não ficarmos revoltados. Pronto, é isso, né? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês. Nós ficamos por aqui. Beijos e até o nosso próximo vídeo.